Seja muito bem-vindo a este 8º dia da nossa novena de São José. Estamos nos aproximando já da conclusão da preparação, estamos nos aproximando da grande festa do dia 19 de março. Por isso, vamos nos dirigir a São José e apresentar a Ele as nossas necessidades, as nossas intenções. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, Pai do menino Jesus, esposo da Virgem Maria, patrono universal da Santa Igreja. Hoje, esse 8º dia, mais uma vez, nós recorremos a Ti, pedindo, valei-nos, São José. Ouvi tantos pedidos, tantas necessidades, tantas súplicas que os Teus filhos te apresentam neste momento. E o Senhor, que tem um poder de intercessão junto a Jesus, alcançai para nós estas graças que nós tanto necessitamos, de modo todo particular, a superação desta pandemia. E neste 8º dia da nossa novena, nós queremos meditar o tema São José, Pai na Sombra. Existe um escritor polonês que escreveu um romance sobre São José, dizendo que aqui na Terra, para Jesus, São José foi a sombra do Pai Eterno, a sombra de Deus, aquele que cuidou, aquele que educou, aquele que criou, aquele que protegeu o menino Jesus, enquanto ele crescia em idade, sabedoria e graça. E exercer a paternidade foi a missão que São José foi aprendendo, porque pai não se nasce, pai se torna ao longo da vida. E São José foi se tornando pai. São José foi exercendo essa paternidade sobre Jesus, reflexo da paternidade divina. Nós vivemos num mundo em que tantas pessoas são órfãos de pai, tantas pessoas que não têm ninguém que exerça essa paternidade, esse cuidado, essa proteção, essa educação. A Igreja também precisa ter pais. Os bispos, os sacerdotes, eu como padre, exerço uma paternidade espiritual. Você que é pai, você que é mãe, exerce uma paternidade sobre o seu filho. Você que é professor, você que é líder, você que é patrão, todos nós, de uma forma ou de outra, exercemos uma paternidade sobre alguém, mas nós precisamos entender que tipo de paternidade precisa ser exercitada. Não um sentimento de posse, não um sentimento de controle, mas de alguém que se faz dom para o filho, para criar o filho na liberdade, não para prender o filho para si, mas para oferecer o filho preparado para viver a vida de verdade. E foi isso o que São José viveu com relação ao menino Jesus. Ele não se apossou daquela criança, mas educou e preparou para a vida. Ele não se sentiu dono, ele não tirou a liberdade daquela criança, mas educou, preparou para a vida realmente. Se entregou de tal forma como um dom que recebeu essa autoridade. Foi um exemplo de tantas virtudes para aquele menino Jesus. E é isso que nós queremos pedir para todos nós que exercitamos algum tipo de paternidade sobre alguém. Que nós não queiramos ser donos dos nossos filhos. Que a gente não crie os nossos filhos para nós mesmos, muitas vezes cortando possibilidades, cortando as asas, tosando muitas vezes e podando o crescimento dos nossos filhos, que não os prendamos para nós, que não sejamos egoístas de que os nossos filhos sejam um espelho daquilo que nós somos. Não. Que a gente possa perceber que os nossos filhos são diferentes de nós,
que a gente tenha essa empatia de entender que os nossos filhos vivem num mundo diferente, num contexto diferente do que nós fomos criados. Que a gente tenha essa capacidade de compreensão, de diálogo, de entender as motivações, entender as fases que os nossos filhos passam na sua vida, que a gente seja alguém que cria na liberdade, para que os nossos filhos vejam em nós autoridade e não domínio. Que eles vejam de nós amor e não posse. Que eles sintam essa liberdade de dialogar e de estar em comunhão conosco, e não somente medo, opressão, daquilo que nós podemos castigar, daquilo que nós podemos tirar de suas vidas. Que a gente possa exercitar essa paternidade. Que o amor de Deus seja refletido no nosso amor aos nossos filhos. Não um amor dominador, mas um amor livre. Porque a liberdade vem de Deus. Deus nos fez livre e é na liberdade que nós somos chamados a amar esse Deus. Então que, a exemplo de São José, você possa exercer com autoridade e com virtude a paternidade para com seus filhos e para as pessoas sobre as quais você exerce essa paternidade. Ó glorioso São José, a Ti nós entregamos as nossas famílias nesse 8º dia da nossa novena. Olhai pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos, por todas as pessoas sobre as quais nós exercemos algum grau de paternidade. Ensinai-nos a amar, ensinai-nos a servir, ensinai-nos a nos entregar por essas pessoas como o Senhor soube se entregar pelo Teu Filho Jesus. Defendei-nos de todos os males, defendei as nossas famílias de tantos perigos deste mundo moderno e ensinai-nos a viver o amor, e isso basta. Que nós possamos ter o amor de Deus em nossas casas. Glorioso São José, esposo da Virgem Maria, rogai por nós e alcançai-nos a superação desta pandemia. E que pela intercessão de São José desça sobre você, sobre a sua família, neste 8º dia da nossa novena, a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fique com Deus.